Rapaz, Galvão Bueno se rendeu ao Verdão, rasgou elogios aí ao Palmeiras do Abel Ferreira e o Luxemburgo revelou aí os motivos aí do segredo, os segredos do Abel Ferreira, o sucesso do Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos ver aí o que o Galvão falou do Verdão. Claro que não é só ele que vai falar aí, mas presta atenção aí no Galvão Bueno e no Luxemburgo. O Luxa vai soltar os cachorros aí pra cima dos críticos, hein? Vai detonar geral. Olha só o que esse pessoal falou. Agora, o Abel, aí ele fala mais que deve, ele é chato pra caramba nas entrevistas dele, mas ele falou uma coisa que tá certa. Ele falou, se isso aí fosse uma pista de corrida, o carro não fazia curva. Porque a pista tá horrível, o gramado tá horrível no estádio de Brasília. É um belíssimo estádio, mas o gramado tá horrível. Então, teve esse lance ali que o argentino, o lateral direito, salvou, aí uma defesa do Léo Jardim espetacular. E agora vem o lance. Falha. Aí a falha. O cara ficou sem saber. Sabe o que é isso? Tem hora que tem que dar uma rifada na bola, gente. Dá uma rifada na bola. Saiu apertado e entregou. O Palmeiras tá na liderança. O Você viu o Moura posicionamento falhou. dos 3 jogadores do Palmeiras onde é que estavam? Eles vão dar o bote, cara. Então por que eu tenho que sair ali? Porque agora tem que sair jogando? Mas quem tem que dar um toquinho aqui pra dar Você um sabe toquinho que ali? o chutão é uma tática? Se os caras estão marcando em cima uma pressão, eu dou o chutão lá na frente do jogador que cabeceia mal pra poder eu ganhar a segunda bola. Eu posso perder a primeira e ganhar a segunda bola. Eu faço Tem que sair. Sai e abafa. Mas dizem sai que e hoje não abafa, pode, cara. que isso é quebrar o jogo. Que bater a bola pra frente é quebrar o jogo. Quebrar jogo. Essa coisa de você ficar saindo assim, você mata o torcedor do Olha coração. como Aliás, estão- queria só olha dizer como uma estão coisa. os Olha como é que tá o três jogador atacantes. de Palmeiras Dá uma lá, olhada. olha só. Dá uma olhada dos três ali, como eles Olha estão como é que eles estão lá. atacantes. Mas não é Olha ali, não é ó. só a marcação na frente, não. Isso, o Abel por isso tantas vitórias, tanto time do Palmeiras. Mas pra que sair desse jeito, pra quê? Mas qual foi a tática do Palmeiras? Sabendo que o Vasco ia fazer isso, esperou a saída e no momento saiu. E num Pressionou. Abafou. E num campo o Palmeiras ruim. tomou só 3 gols até agora, hein? Que No campo dificulta ruim. mais ainda. É importante dizer isso, tomou só 3 gols até agora o Palmeiras. E sempre toma poucos gols, o Palmeiras. Toma pouco gol. Toma pouco gol. Bem organizado. É a coisa, né, Galvão? É tudo modismo. Goleiro tem que sair jogando. Cara, na Alemanha só o Neuer sabe sair jogando. O resto não sai. E aí nós botamos regra no Brasil. Se tu não sair jogando com goleiro, tu tá antiquado. É antiquado, tá atrasado, o ultrapassado. futebol tá ultrapassado. Inteiramente com isso. É uma tática também. Se eu tenho 3 atacantes do time adversário, muitos bons, que podem dar o risco, eu tenho que fazer saltar o meio de campo dos caras pra depois pressionar lá na frente. Que nem o Luxemburgo falou, disputa de cabeça. Eu tenho um atacante bom, tenho um cara rápido. Pra botar em cima do cara que nosso cabeceia bem e o cara deles que é mais ou menos, pra poder disputar O a segunda futebol bola. não pode só isso ou aquilo. No futebol se pode tudo. Pode tudo. Se você quiser marcar lá em cima, você marcar aqui. Se você quiser dar um chutão que faz sentido pra você, faz o chutão. Se você quiser sair jogando porque faz sentido, tenta sair jogando. Então não tem Casa. o certo, o errado, só isso ou só aquilo. Casão. Esse é um problema que tem aqui no Brasil, que o Dunga falou perfeitamente. Tem uma coisa aqui no Eu acho que Brasil aqui, que qualquer tá coisa que você acontecendo. faça diferente do que a moda diz, eles te chamam de Tem uma ultrapassado. coisa no Brasil. Regra hoje, Ei, Galvão. muita regra. Galvão, aqui tem uma Chato. coisa no Brasil que o pessoal usa muito. Espelhar time. Vou espelhar, não tem que espelhar time. O treinador bom é aquele que olha para o adversário em 4-3-3, eu vou neutralizar em 4-3-3 sem eu precisar de mudar meu time no esquema tático. Eu tenho a obrigação de pegar o meu 4-4-2 e funcionar em cima do 4-3-3 para eu inibir o cara e usar a fragilidade dele. Não é espelhar o jogo. Eu não posso botar meu time joga no 4-4-2, outro 4-3-3, eu tenho que mudar para o 4-3-3. Explica pro porque telespectador em casa o que é espelhar o jogo. espelhar jogo é você botar o 4-3-3, eu tenho obrigado do outro lado botar 4-3-3. Ah, botar espelhar o jogo, botar a mesma Espelhar. coisa. Espelhar Vai fazer a não, mesma eu tenho coisa. que- Fazer a mesma Montar coisa. taticamente do mesmo jeito. Então eu tenho que botar o seguinte, 4-3-5-2, tá certo? Bora jogar 3-5-2 contra mim, sabe o que eu faço? Eu coloco 3 atacantes, um aberto da direita, um aberto da esquerda Fica contando e um por não, dentro. rapaz. Por Depois quê? todo mundo vai saber o que você faz. O quê? Fica contando não tem assim, problema, não. eu não tô mais como técnico, então eu boto um na direita, um na esquerda e outro de esquerda. Sabe por quê? Quando você bota 3 zagueiros, já tem que ter 2 atacantes, para 2 marcares e um sobrar. Quando você bota 3 atacantes, você acabou a sobra. Qualquer chutão, um contra-ataque ou uma jogada de gol perigosa. Porque você abre a zaga, não tem sobra. Então, quer dizer, esse negócio de espelhar comigo não funciona. Isso que o Casagrande falou, eu dei uma entrevista quando eu era treinador da seleção brasileira e falaram que eu não estava no mundo moderno. Que eu falei, eu adorava o futebol brasileiro quando tinha a escola do Luxemburgo, a do Zagallo, do Parreira, do Filipão, a do Abel,
a do Muricy, a do Tele, e eles se confrontavam e ver qual era o melhor. Claro. E um tentava neutralizar o outro, as melhores características do seu jogador. Não, mas agora se tu não jogar com o goleiro saindo jogando, tu tá fora do mercado. E aí o cara, e o bom treinador não é aquele que fala muito, não, é aquele que o jogador entende. Não adianta o cara falar palavras difíceis, que é uma realidade, muitos dos nossos jogadores não tiveram tempo de estudar, certas palavras não tem o porquê, né? Marcação alta, vamos pressionar. Só mudou a nomenclatura, mas o futebol continua mesmo, tá? É verdade. É uma bola, 11 para 11, tu tem que superar o adversário, ali é a mesma coisa, tem que fazer um gol mais. E a outra coisa que eu não gosto no futebol brasileiro, que os caras falam assim, não, mas fez um gol de sorte e ganhou. Não, ele foi melhor. Mas eu não gosto do jeito que ele joga. Não, tudo bem. Eu vi um cara, mas ele joga só por uma bola. Bom, se ele jogou por uma bola e fez o gol, ele fez o serviço dele. Foi o que queria fazer. Você tá falando de gol que não gosta? Exatamente. Quer saber uma coisa que eu não gosto mesmo? É esse tal do VAR. Isso tá me enlouquecendo, cara. O Arnaldo tem razão. O Arnaldo, eles vão acabar com o futebol. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, que bandeirinha não precisa mais. Porque o cara está completamente impedido. Aí faz o lançamento. Bandeirinha viu que está impedido. E deixa ele na linha de fundo, fazer o cruzamento, o outro cabeceia para saber se a bola vai para fora. Ele pode jogar mais, ele pode render mais. E aquela sensação da invencibilidade, eu disse aqui, vocês são testemunhas. Semana passada, isso vai se voltar contra o São Paulo se ele não ganhar. E é o que está faltando para o time agora. Salvo engano, tem Grêmio, próximo jogo é o Grêmio, Mirassol, Vasco e Vasco. E o Bahia fora. Para os caras não me mandarem chupar, eu vou dizer que o jogo com o Mirassol é mais difícil, mas não é. O São Paulo tem que ganhar pelo menos 2 desses 4 jogos. Tem que fazer pelo menos 2. Né? Tem que fazer 9 pontos em 12. Se fizer 9, é perfeito. Mas se fizer 7... respira, sai lá da zona da confusão. Esse é o drama do São Paulo, o empate lá volta de trás, né? à tona a discussão, jogou bem, jogou mal, cara. O palmeirense simplesmente se lixa por isso. Se lixa pra isso, passa por isso. Cara, achei que jogou bem. Entendeu? Inclusive. Acho que foi um bom jogo. Jogou melhor contra o Corinthians, na Arena Barueri. Mas pro São Paulo oferece mais resistência São Paulo, do Corinthians. A marcação do São Paulo é implacável, exatamente. Entendeu? Com 20 minutos de jogo já estava 2-0 para o Palmeiras. Exato. E o São Paulo não permite isso, é o tipo de jogo que não permite, certo? Lembrando que se você pegar, qual foi o último título de expressão? Grandão mesmo, Internacional. 2021, do Palmeiras, sim. Libertadores contra o Flamengo. Uhum. Daquele time só restaram o Everton, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga, o Gomes. 5. E o Piquerez, que estava. 6. Então, o elenco já foi trocado, cara. Trocado. O Massa fez a pergunta, dava para o São Paulo jogar mais? Uma boa parte da torcida acha que o São Paulo tem que jogar muito mais, Arnaldo. Contra o Palmeiras, não. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o máximo possível. Acho que a comparação é Palmeiras e Flamengo, não é Palmeiras e São Paulo. E mesmo assim, com o Flamengo, o Palmeiras está em vantagem. Detalhe que só um parênteses, Arnaldo, o João Martins, ele falou, era uma vitória importante contra um adversário direto. Não é exatamente um adversário direto. Não, acho que talvez aí a palavra, o jeito, né? O adversário direto é um clássico, ele falou, é muito difícil fazer gol nesse time. O Zubeldia não ganhou do Palmeiras. Foram 5 jogos, são 4 como visitante, só no Morumbi. O primeiro jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo foi contra o Palmeiras no Morumbi, quando ele tinha um time mais próximo do Palmeiras. Foi o dia que ele colocou o Rames pela última vez com a camisa do São Paulo. Uhum. De lá pra cá, o que aconteceu? O São Paulo fechou o cofre. O São Paulo se enfraqueceu. O São Paulo é isso. É o São Paulo com um elenco curto. A comparação é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Internacional. Essa é Onde está o Internacional no Campeonato Brasileiro? Mesmo os 9 pontos com o São Paulo. Onde está o Internacional Libertadores? Tentando se classificar. O São Paulo tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Agora, quando tiver os seus melhores jogadores à disposição. Agora é com o Lucas e o Oscar. O São Paulo ficou 45 dias sem os dois. Para ganhar do Mirassol, do Grêmio, do Vasco.
Não vai ser com o Alves e com o Ferreirão, tem que ser com os caras, né, que agora se recuperaram. A diferença é que o Internacional está machucando os seus jogadores agora. Vai ser mais difícil pro Inter, talvez custe a Libertadores. Na Libertadores o São Paulo está passando, né? E bem, né? E bem. E acho que o jogo com o Palmeiras tem sido um duelo sempre de xadrez, né? Por isso que eu falo, é muito melhor ouvir a análise sobre o São Paulo de quem enfrenta o São Paulo, de quem olha o São Paulo à distância. O São Paulino não consegue. Sabe por quê? E é difícil. Porque o São Paulino ainda se coloca como o tricampeão do mundo. E o São Paulo não é tricampeão do mundo. O São Paulo não é nem campeão nacional mais. O São Paulo não está brigando por isso. O São Paulo está em outra raia. É assim, é momentâneo. Isso não é... É só pegar, eu falei com o Verson antes de entrar aqui, é só pegar... 2014 é um ano marcante para o Massini, é o 7-1, não sei o que lá. 2014 o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, e o Palmeiras estava caindo para a segunda divisão. Ali era o contrário. De lá para cá mudou. O Palmeiras está lá, o São Paulo está aqui. E o São Paulo endurece os jogos com o Palmeiras. Taticamente falando, em termos de esforço. E é aquilo, quando vai para a troca, para o revezamento, não que o São Paulo tivesse um banco fraco ontem, o São Paulo começa a ter um banco, mas o Pablo não tinha jogado ainda, desde a fratura, o Oscar não tinha jogado ainda, desde a lesão, então a questão ainda física dos caras era muito distante. E o Massini cita bem, no que o Zubeldia sente, o Palmeiras sente a questão do desgaste, diminui, o São Paulo começa a ter um mínimo de controle no jogo, e aí o futebol é maravilhoso porque tem coisas, tem detalhes. Se vocês repararem, a expulsão do Abel incendeia o estádio, no momento mais morto do estádio. É verdade. O estádio tinha abaixado, o Abel levantou o estádio com a expulsão dele, saiu rapidinho, tal, vamos pro e aí ele começa, né, porque é a comissão técnica, as trocas que o Massini descreveu. Sai o jogo pelo lado, deixa o jogo com o lateral, com o Piquerez, e começa o jogo pelo meio. Que time tem 3 canhotos criadores para botar no meio da partida? Sendo que já tinha entrado o Felipe Anderson. Ele arriscou, né? Ele botou o Veiga como segundo. Ele arriscou e poderia perder. O São Paulo teve a chance. Então ficou um jogo mais tomar um gol, sim. Poderia. E o Zubeldia arriscou também, né? E quando ontem não dá pra falar que o Zubeldia foi retranqueiro. Não, o cara então, tirou o Cédric e depois o Ferreirão. Esse carimbo estúpido, medíocre, míope, de uma dificuldade de leitura muito grande. Se o Cédric não estava machucado ou cansado, ele errou. Tava, né? Bom, é o jogador mais velho do time. Ele não aguenta toda a coisa. E aí é isso. Sai o Cédric entre um menino, o time perde, em vez de ganhar. Não deu conta. Que era a substituição que todo mundo queria, a substituição ofensiva. O Zubeldia acabou o jogo com Ferreirão, Luciano, Oscar e... Vocês perceberam como no segundo tempo, a partir das trocas, o Palmeiras começou a ganhar todas as divididas? Sim. Deu para perceber isso? Só eu que... O Abel começa... Não, na transmissão do Premier, o Fernando Praz, que aliás comenta muito bem, falou assim, agora tá claro que tem uma diferença física em campo. Ele falou. Então, mas aí que tá... O Palmeiras normalmente ganha todas as divisões, porque tem gente que olha o Palmeiras sendo apenas um time de criação, ele não é, pelo contrário. O Palmeiras ele é menos criação, ainda mais por conta das condições do campo. O campo sintético permite pouca criação, ele é mais rápido, é muito choque, força, bola parada, escanteio, pressão. É assim que é o campo sintético, gente, né? Não é a cadência, vem cá, toca aqui, toca lá, não é assim. O Palmeiras pode jogar de todas as formas. No sintético tem que jogar dessa forma. Tem que abafar o adversário, marcar a saída de bola. É assim que joga. Ganhar numa bola parada, ganhar num rebote de goleiro. Esse é o jogo do campo sintético. Agora, nessa comparação, o Palmeiras, e o Massini assistiu Flamengo e Bahia, a questão das trocas, a questão física, ela vai se impor sobre o Flamengo também. Ela está se impondo sobre o Flamengo. 2 caras saíram machucados ainda no primeiro tempo. Né? Quantas lesões o Flamengo teve na temporada? Qual é a média de idade do Flamengo? Qual a questão de Arrascaeta? Agora o Felipe Luiz vai começar a Arrascaeta ou o Pedro, você vai ver. Nos jogos fora de casa, porque não dá para jogar os dois, senão você não consegue marcar pressão. O futebol é físico, gente. Não tem segredo. E o Palmeiras, milionário, montou um time físico. O melhor time possível para jogar uma temporada em 5 campeonatos ao mesmo tempo. É simples.
É simples. O Palmeiras se armou, como sempre se faz, aliás, ele opta por jogadores mais físicos, mais jovens e agora muito bons tecnicamente. Não são escolhidos só pela questão física e pela questão de idade, também pela questão técnica. O Palmeiras contratou um cara de 25 milhões de euros que decidiu o jogo ontem, certo? É isso. Isso faria a diferença e vai fazer a diferença na temporada. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, não sei. Tem os 3 próximos jogos desafiadores para manter a liderança brasileira até a parada. Não sei como será o Mundial para Palmeiras e Flamengo. Qual o impacto positivo, negativo, se vai ter algum que vai correr por fora como o Cruzeiro e tal, mas não tem comparação, a ponto de a gente já perceber no discurso que o Flamengo vai para a janela com o pé na porta, porque senão ele não vai ganhar nada e o Palmeiras vai ganhar tudo. E o São Paulo não vai para a janela. Então não é uma outra raia, onde o São Paulo pode se dar bem? Na Libertadores. Se o São Paulo joga com o Palmeiras na Libertadores, vai ter jogo lá e cá. Tá aí mais um vídeo aí, mais uma vez aí o Luxemburgo, Galvão Bueno, Casa Grande, e contaram até com o Dunga aí para soltar os cachorros para cima dos modernistas do futebol. Detonaram geral aí, quero ver se você concorda com esse pessoal ou se você discorda. Comenta aqui embaixo, será que o Luxemburgo tá ultrapassado, hein, cara? O pessoal fala isso aí, né? Vamos ver, né? E o Galvão Bueno, hein, revoltado aí com o VAR, puto com a arbitragem de vídeo. Você concorda com o Galvão Bueno sobre o VAR ou você discorda? Eu concordo parcialmente. Eu acho que o problema não é o Video Assistant Referee, ou popular VAR, VAR em Portugal. O problema é quem assume essa função. E no Brasil a gente sabe que os árbitros são ruins dentro e fora do vídeo. Ou seja, dentro e fora de campo. Eles são ruins apitando o jogo, são ruins marcando impedimento com a bandeirinha, são ruins como quarto árbitros, né? E são péssimos como Video Assistant Referee. Então, esse que é o grande detalhe, que o Galvão Bueno esqueceu de falar, que os árbitros não são ruins só no vídeo, são ruins em tudo quanto é lugar do campo no Brasil, pelo menos. Lá fora, menos. Lá fora, um pouco menos. E aqui no Brasil, além dos árbitros serem péssimos, os jogadores também são muito complicados de serem apitados. Eles não ajudam muito a arbitragem. Mas a arbitragem também não se ajuda e não ajuda muito eles, né? O Abel Ferreira que o diga. Abel Ferreira toma cartão adoidado aí, porque a arbitragem é um lixo. Essa que é a verdade. Poucos têm coragem de falar isso na televisão. A arbitragem é um lixo. O Abel Ferreira tá cansado de tomar cartão de tanto que a arbitragem é um lixo, reclama pra caramba. Por que será que ele reclama? Será que tudo que ele reclama ele tá errado? Quantas vezes eu já ouvi o próprio comentaristas gambás falando que ele reclamou com razão? Ou seja, só que aí o pessoal fala que ele reclamou com razão e aí esquece. Mas o cartão, toda vez que eu tomo o cartão, é o 1000º cartão da Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Tem gente falando que se ele for para a Copa do Mundo, que ele não chega na final de suspensão. Ou seja, não lembro às vezes, várias vezes que ele reclamou com razão, né? Palhaçada isso aí. Próximo vídeo tá chegando aqui, ó. Quero seu comentário aqui, hein? Se você concorda, se você discorda. Qual a sua opinião aí sobre essas polêmicas? Te vejo no próximo vídeo. Avante palestra.